A Andrade escreveu: o fato de dormir com alguém a vida toda pode ter afetado isso. Eu vou voltar na pergunta. Independente do fato de ter dormido com alguém a vida toda, e independente disso afetar ou não, a pergunta é: o que você está fazendo pelas suas emoções? Existe uma dor dentro, essa dor está muito grande, então essa dor impede você de cuidar de você. Aí a sua mente busca identificar problemas do lado de fora, explicando por que a dor existe. Explicar por que a dor existe não resolve a dor. O fato de dormir com alguém a vida toda pode ter afetado a tristeza que continua hoje ou a dependência? A questão não é essa, a questão é o que você faz pela tristeza que você sente. O que você faz pelo medo da solidão? O que você faz por você para cuidar disso? Aí você já tinha respondido, Andrade, nada. A questão é, enquanto você não fizer nada, vai continuar aí. É simples assim, é o princípio da autorresponsabilidade. Enquanto eu não cuidar de mim, a dor continua em mim. E aí não importa o quanto eu fale. Aí, de novo, eu posso dizer, eu posso ter uma lista das minhas 30 dores, 50 acontecimentos que me deixaram triste. Eu posso ter a lista de tudo que me fez ficar triste e ser como eu estou hoje. Ok, eu tenho essa lista. Quando que eu vou escolher cuidar desses temas? Quando que eu vou escolher cuidar do que está dentro de mim pedindo a minha atenção? Deixa eu ver, a Eliane escreveu: não me imagine em uma relação onde eu não possa ser verdadeira. Isso mesmo, a questão da autenticidade é muito importante. A Andrade, com a solidão, eu não fico só. Com a solidão, eu não fico só. Então, a solidão, Andrade, é a dor, é a tristeza ao estar sozinha. Quando você está sozinha, você está com o seu eu emocional. Então, você está fugindo de olhar para você. Na solidão, você tem que olhar para você. Para não olhar para você, você prefere estar com as pessoas e você foca nelas. É provável que essas pessoas te tratem mal, como você falou, na relação de casal. Essas pessoas te tratam mal porque você se trata mal. Não querer ficar sozinha, com medo da solidão, significa você não quer cuidar da sua tristeza. E aí você quer ter pessoas perto. Isso faz com que você foque nessas pessoas. E aí, ou você sufoca a pessoa, ela vai embora, ou a pessoa te maltrata. São duas tendências humanas. Então, quando você não cuida de você e você foca nos outros, duas tendências. A pessoa ou vai se sentir sufocada e vai se afastar, ou a pessoa vai te tratar mal. Porque é assim que você está lidando com as suas emoções. Eu estou mostrando que a forma como você cuida de você é refletida na forma como o outro cuida de você. Enquanto você fugir de você, de cuidar das suas emoções, do seu eu emocional que está triste, enquanto você foge desse eu emocional que está triste, e você, estando com pessoas, está fugindo de cuidar dele. Esse é o medo da solidão. Enquanto você faz isso, duas tendências vão acontecer nas relações. As pessoas vão se sentir sufocadas por você, porque você não está equilibrando o cuidar de si e cuidar dos outros. Você quer só cuidar dos outros, na expectativa de que a pessoa vai retribuir. Então, ou você vai sufocar os outros e eles vão embora, ou as pessoas vão te tratar mal. Essa é a tendência. E se você observar na sua experiência, você vai ver que são essas duas coisas que acontecem. Como mudar isso? Entendendo que você precisa cuidar de você, que a dor da solidão é um machucado. Esse machucado, essa ferida no corpo, ela precisa ser cuidada. Veja o medo da solidão como o medo da tristeza que você sente quando está sozinha. Adivinha? A tristeza que você sente quando está sozinha é a tristeza que já está aí dentro, mesmo quando você está com alguém. A diferença, quando você está sozinha, a sua atenção tem que se voltar para você. E você precisa cuidar dessa parte. Quando você está com outro, você pega a sua atenção toda e põe no outro. A sua dor vai continuar em você. Só que você vai ficar esperando a retribuição da outra pessoa.
Porque quando vem a retribuição na forma de atenção, de cuidado, é como se fosse a gratificação que você busca. Só que essa atenção e esse cuidado tem que vir primeiro de você para você. Ou seja, dentro da aula de hoje, ser autêntico é ser sociável e dinâmico? A resposta é, para quem é extrovertido, sim. Então, quem é extrovertido, ser autêntico é ser sociável e dinâmico. Quem é introvertido, ser autêntico é ser reservado, é ser tranquilo, ser paciente. Só que a mesma pessoa é extrovertida e introvertida ao mesmo tempo. Então, uma pessoa extrovertida também é introvertida. A questão é que a pessoa extrovertida tem preferência pela extroversão. A pessoa introvertida tem preferência pela introversão. Quando a pessoa não é autêntica, ela vai se julgar como errada. Exemplo, a pessoa extrovertida pode achar que incomoda os outros. Então, ela tenta controlar o comportamento dela. Isso não é ser autêntico. Ser autêntico é aceitar-se do jeito que é. A pessoa introvertida pode se comparar com os outros achando que tinha que ser mais comunicativo. Isso também não é ser autêntico. A autenticidade é ser fiel ao que sente, é cuidar das emoções, e nesse autocuidado com o eu emocional, você se permite ser e expressar aquilo que você sente momento a momento. Se no momento a vontade é ser expressivo, você é expressivo. Se no momento seguinte a vontade é ser reservado, você é reservado. E está tudo bem. O que dificulta você de entender isso como normal é você não querer cuidar de você. Por exemplo, a Andrade, ela tem várias questões que incomodam ela, mas quando eu perguntei o que você faz para cuidar da tristeza, a resposta foi nada. Quando a gente foca só nas dores, Andrade, é isso que a gente tem, a gente está alimentando a dor. Pode parecer, Andrade, que quando você está olhando para as dores, pode parecer... Olhando quer dizer falando, tá? Eu estou dizendo que falar das dores não é cuidar delas. Cuidar das dores emocionais não é falar delas para alguém. Quando você fala das dores para alguém, muitas vezes pode ser na expectativa que essa pessoa fale ou faça algo para você. Eu já estou fazendo isso várias vezes, a aula toda é para isso. Mas é importante perceber que esse movimento de falar das dores precisa mudar para falar com elas. Falar com a dor. A Andrade escreveu, eu perdi um filho e não consegui chorar. Você precisa dialogar com esse eu que está triste e que já não consegue chorar mais. Se você... Imagina que o eu emocional pode até desistir de você. O seu eu emocional pode desistir de você, no sentido de o eu emocional quer que você cuide dele. E ele está o tempo todo pedindo o seu cuidado. E você está o tempo todo fugindo dele. Ele pode desistir de buscar a sua atenção. Pensa no eu emocional como uma pessoa. A Andrade escreveu, por medo de alguém falar que não cuidei direito. Eu perdi um filho e não consegui chorar por medo de alguém falar que eu não cuidei direito. Ou seja, o medo de alguém falar que você não cuidou direito fez você não chorar? É isso. Mas olha que interessante, ó. Existe uma tristeza dentro, também existe um medo dentro. A mente fala que alguém pode falar que você não cuidou direito. Mas a reação, o comportamento é fugir do que está dentro. Eu reforço. A tristeza, ela pede que você volte a atenção para ela e cuide dela. É isso que a tristeza pede. Se você não volta a atenção para cuidar da tristeza, ela continua lá e ela aumenta com o tempo. O medo pede segurança, que você esteja com você. A Andrade disse que por medo de alguém falar que não cuidou direito do filho. Esse medo do que alguém vai falar é medo de algo externo. Você não controla o que as pessoas falam. Você pode fazer de tudo e elas falarem do mesmo jeito. Mas o foco está no que os outros vão falar. O que eu estou dizendo é,
existe esse medo do que os outros vão falar e existe um medo aqui dentro. Tentar mudar o comportamento para que os outros não falem nada não é o mesmo que cuidar da necessidade de segurança por trás do medo, e essa necessidade de segurança e esse medo estão dentro. Mudar o comportamento para os outros não falarem algo não é o mesmo que cuidar do medo e da necessidade de segurança dentro. Não é a mesma coisa. Mudar o comportamento para os outros não criticarem, não falarem, mudar o comportamento para tentar afetar o externo é uma forma de controlar. Quando você tenta controlar os outros, controlar as situações, para não sentir a tristeza e o medo que está dentro de você, esse controle já denuncia, já explicita um sofrimento. E esse sofrimento é o que precisa ser olhado. Ou seja, resumo, para a gente fechar a aula de hoje. Não é o comportamento dos outros que causa o medo. O medo já está dentro da gente. O que os outros fazem ou falam tocam no medo e na tristeza que já existe em mim. E se esse medo e essa tristeza está acumulada desde a infância, eu preciso me voltar para dentro e cuidar desse medo e dessa tristeza dentro de mim. Não adianta eu falar das pessoas, das situações do passado, não adianta eu falar disso. Porque falar disso ou mudar meu comportamento para não deixar que as coisas que me incomodam aconteçam, me afastar de situações incômodas, não resolve a dor dentro. A dor dentro, a dor emocional, só começa a ser resolvida quando eu olho para o que eu sinto e me pergunto. Se quiser, Andrade, experimenta anotar essa pergunta. Começa a se perguntar, como eu cuido de mim? Eu vou falar variações dessa pergunta, tá? Mas o foco é como eu cuido de mim. Essa é a base. Como eu cuido emocionalmente de mim? Como eu cuido das minhas emoções? Então, a base é o autocuidado. Você precisa se perguntar. Faz o teste. Começa a partir de agora e anota para se lembrar de fazer isso. A partir de agora, começa a se perguntar. Pergunta sobre autocuidado. Em vez de você perguntar por que esse problema sempre acontece, por que é assim, por que o fulano não faz, por que ele não me ouve, em vez de ficar perguntando por que os outros ou por que você, experimenta perguntar assim, qual o cuidado que eu preciso dar para mim? Então, você varia as perguntas, mas o foco dela é o autocuidado. Qual o cuidado que eu preciso dar para mim? Qual o cuidado que eu preciso? Qual o cuidado que o meu eu emocional precisa? Como eu posso cuidar de mim agora? Então, experimenta fazer... Você pode pegar uma pergunta só sobre autocuidado e repetir ela várias vezes. Ou você pode ir mudando elementos da pergunta, mas o foco é o autocuidado, é você cuidar de você. Ok? Bom dia, Cláudia. A Cláudia escreveu uma aula maravilhosa, obrigado.